Olá, amigo, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade a essas séries de vídeos, onde eu busco falar sobre as experiências fora do corpo, E, em especial, hoje eu quero destacar uma experiência importantíssima que eu creio que todos devem fazer quando tem esse contato com esse mundo espiritual, que, vamos dizer, é bem diferente, talvez o contrário do que nós vivemos aqui, esse mundo material, que é o viver a pobreza. Entendam esse sentido de ser pobre, é o não se apegar mais, ou ir se desapegando cada vez mais, talvez seja esse sentido maior, das coisas desse mundo, e ir colocando no lugar as coisas que tem mais importante, as coisas que vêm do alto, que vêm de Deus. Então, como todos sabem, somos seres espirituais, não seres materiais, viemos de Deus e vamos voltar para Ele. Então, depois de todas essas experiências, eu tenho a plena certeza de que estamos aqui para fazer uma experiência na matéria e depois nós voltamos de onde nós viemos, Viemos de Deus e vamos voltar para Ele, Somos um pedacinho de Deus aqui, fazendo essas experiências, E quanto mais nós nos colocamos à sua disposição, que Ele possa agir em nós, melhor será a nossa vida aqui nesse planeta. Mais felizes nós seremos. Então essa é a vontade do Pai para todos nós, encontrar a felicidade, ser feliz. E vivendo de acordo com o que o mundo prega, que é o acúmulo, o egoísmo, ter, o ser, essa ganância toda, a busca de poder, a busca dos prazeres, tudo isso é caminho contrário daquilo que Jesus ensinou. Então Jesus é o pobre dos pobres, se fez pobre, no meio dos pobres, para mostrar o reino de Deus, mostrar o caminho. Ele foi aquele que indicou o caminho para nós, o caminho da pobreza. Digo para vocês, como franciscano, Francisco de Assis foi aquele que entendeu mais de perto essa proposta de Jesus e chegou a viver no meio dos pobres, ser pobre no meio dos pobres. Até uma passagem nela da vida de São Francisco, um pouquinho antes dele entrar, vamos dizer, nessa vida definitiva, formar essa ordem franciscana, ele foi em Roma e lá ele viu os mendigos lá todo ao redor e chamou um deles e disse assim: "Você quer trocar de roupa comigo?" O mendigo ficou meio assim, Será que está gozando da minha cara? E porque ele estava com vestes bonitas, ele era de uma família rica, então estava muito bem vestido. E depois de muita conversa, aquele senhor de rua concordou, que estava com uma veste suja, esfarrapada, e fizeram a troca. Então, naquele momento, Francisco ele conseguiu entender um pouco do que é a pobreza. Enquanto o mendigo estava bem vestido, ele estava naquele traje de pobreza, descalço, com aquela roupa suja, imunda, mal cheirosa, rasgada, e ele se colocou ali de frente da igreja, pedindo junto com os outros, se tornou um pedinte, Então fez essa experiência de ser pobre, e a partir de então ele não voltou mais atrás. Ele se fez realmente pobre no meio dos pobres.
Essa experiência aqui é convidada a todos a fazer, e em especial como franciscano, sou franciscano da Terceira Ordem Franciscana, aqui na Fraternidade Santa Clara, em Sumaré. Essa é o objetivo principal, né, dos franciscanos, entender essa verdade, se fazer pobre no meio dos pobres, né, estar com eles, né? É o sentido do desapegar-se das coisas do mundo e ir ao encontro do verdadeiro, né, daquilo que interessa, é Deus. Colocar Deus em o centro da nossa existência, da nossa vida, não deixar ser contaminado pelas coisas, pelo mundo, né? E hoje em especial, queridos irmãos, fico muito feliz no dia de hoje, né? Hoje é dia 13 de agosto, dia de Santa Dulce, né? Santa Dulce dos pobres, né? Ela também se fez pobre, né? Ela é franciscana. Ela iniciou, né, sua vida como franciscana secular também, assim como eu sou, e a ordem franciscana aqui de Sumaré, né? Franciscano secular, entrou nessa ordem, ficou por algum tempo, até que ela veio a conhecer, né, uma outra irmandade, que é a Irmandade do Nossa Senhora da Conceição, se não me engano, e nela ela ingressou, né, e morreu nessa ordem religiosa, que é franciscana também, né? Não deixou de ser franciscana o tempo todo, né? Então ela conseguiu viver essa verdade de Jesus, que Francisco viveu de perto, né? E convidou todos os irmãos franciscanos a viver também, né? Ela buscou ser pobre no meio dos pobres, né? Há um ponto interessante na vida dela, em que ela, antes de entrar na ordem religiosa, ela fez na casa dela, no porão da casa dela, né, um lugar para os pobres, né? Então acolhia as pessoas doentes de rua, dava alimento, curava de suas feridas, né? E pedia ajuda pelos vizinhos, para quem estava ali por perto, né? Tanto alimento como dinheiro para poder comprar os remédios. Começou na casa dela. E depois, ingressando na ordem, né, teve uma parte importante onde tinha muitos doentes e não tinha onde colocá-los. Ela pediu para a superiora de transformar o galinheiro, né, em um hospital. Não tinha outro lugar. E ela fez acontecer então, né? Tirou as galinhas de lá, limpou tudo e transformou o galinheiro num hospital, né? Então, com toda certeza, ela foi sempre ajudada pelo alto, por Deus, né? Então, quem se coloca a caminho, quem realmente busca fazer acontecer a vontade do Pai, né, Deus ajuda. Deus vai preparando o caminho, vai nos ajudando nessa caminhada, e assim acontece. E aqui na Fraternidade Santa Clara, em Sumaré, tem um trabalho muito bonito também, que foi dado início pela igreja, né, onde buscam dar alimento para as pessoas de rua. E então toda terça e quarta-feira são 2 grupos, na terça e na quarta, que fazem acontecer esse momento tão bonito. Preparam um jantar e distribuem a essas pessoas, né, de rua. Então, e hoje em especial, vamos fazer um momento com eles, celebrativo, né, curto, para que eles possam logo em seguida se alimentar. E vai ser muito interessante, né? Então, hoje à noite, com a graça de Deus. Então, queridos irmãos, esse tema, experiências fora do corpo, vem trazer para quem o faz, né, uma certeza tão grande de ser espírito, né? Porque no momento que você vê o seu corpo ali deitado e você é um outro ser que está ali, né? Você se vê numa forma de um perispírito, como um outro ser. Você se vê do jeito que você está lá na cama, como se fosse 2 pessoas, né? Então você, como ser espiritual, você se vê um corpo com as mesmas vestes, igualzinho a uma cópia. E quem
está do lado não consegue ver, a não ser que tenha um dom, né? Mas a própria pessoa vê e consegue ver outros que estão ali por perto, porque está vibrando nessa mesma frequência. Interessante isso. E presta serviço. Então, quem sai do corpo à noite, na sua grande maioria, presta serviços em outros lugares, né? Então, é através do seu guia espiritual, seu mentor, seu anjo, eu prefiro dizer anjo, que nos leva a lugares diferentes para prestar serviço. Alguns em hospitais, alguns nas ruas, alguns nas diversas moradas da casa do Pai. Tem tanto serviço para fazer. Não vamos pensar que saindo do corpo você vai ficar passeando para um lado para o outro. Não é esse o sentido. Quem busca ter esse sentido não entendeu nada e nunca vai fazer essa experiência. O importante é o estar a serviço, estar sempre a serviço, em todos os momentos, né? Outro dia eu ouvi uma pessoa falar que gostaria tanto de partir aqui desse mundo, né? Está cansada com tantas coisas erradas para poder ir servir lá numa dessas moradas. Eu falei, nossa, é um negócio, e se pensar não é certo, eu falei para ela, porque você já está numa morada da casa do Pai, então você tem que servir aqui, nessa morada ao qual nós estamos. Então, se você tem a certeza que vai sair daqui, vai numa morada para poder servir lá, eu não vejo sentido nisso, porque você pode fazer esse serviço acontecer agora, porque você está numa morada. Então, é o desapegar-se, não se apegar às coisas do mundo. Como é que eu vou fazer isso? Ela perguntou, né? Ora, do mesmo jeito que você vai fazer lá, você não precisa ficar apegado às coisas que você tem. Se liberte. Vá a serviço, vá ao encontro dos pobres, vá ao encontro daqueles que estão necessitados, né? E às vezes não estão tão longe assim, estão perto de você, na sua própria casa, na sua família, nos seus vizinhos, e tanta gente necessitando de ajuda. Encontre um tempo, né? Aí que está o problema, né? Nesse mundo as pessoas parece que não querem ficar perto de Deus. Entende o que eu estou querendo dizer? Não querem ficar perto de Deus, né? Mas pensa no seu íntimo, quando eu partir daqui, eu vou ficar perto de Deus. Nossa, que incoerência tão grande, né? Somente quando você partir daqui, você quer ficar perto de Deus? Não, você quer ficar perto de Deus aqui, agora. Então mude o sentido da sua existência, mude o sentido da sua vida e comece a servir. Vá ao encontro dos pobres, dos necessitados, daquele que não tem vez, não tem voz. E tem tantas pessoas aí necessitando da nossa ajuda, da nossa contribuição, do nosso tempo, né? desse ir ao encontro deles e não ficar preso nas suas coisas, na sua vida que passa, tá certo? O próprio Jesus falou no último evangelho da semana passada que ele é o pão da vida. Não se prendam às coisas que passam, mas sim se prendam às coisas que não passam. Então, ele não passa, as coisas de Deus não passam, aquilo que é verdadeiro não passa. Mas as coisas do mundo é coisas que a traça come. Hoje existe e amanhã não vai existir mais. O seu carro novo que você tem hoje, daqui a alguns dias vai ficar no velho, vai para o ferro velho, né? As coisas vão se estragando, vão se deteriorando, não tem vida aqui, né? Mas aquilo que você guarda no coração, aquilo que você faz de coração para os outros, para Deus, esse sim, esse tem sentido. Então o acúmulo é uma coisa totalmente fora de sentido, fora de valor, tá certo? Então você, meu irmão, que está ouvindo, vendo esse vídeo, né? Preste atenção nas coisas na sua vida, em tudo que você já acumulou, no trabalho incessante que você faz para ser feliz amanhã, talvez, né? Nada disso tem sentido. Nada disso tem sentido. Digo com todo o coração isso que estou falando para vocês, com toda certeza. Então, hoje, seja feliz hoje com o que você tem. Não precisa de mais nada. Não há necessidade de nada. De carro, de casa, de roupas, de nada para ser feliz.
basta ter Deus no coração, basta servir a Deus de todo o coração, né? Esse é o sentido maior da nossa existência, né? Eu lembro um tempo atrás, eu já falei isso em alguns vídeos, às vezes até acaba repetindo, que o meu anjo disse que para meditar, duas coisas. Ele falou: medite e vá ao encontro dos pobres, né? Olha, duas coisas. Então a meditação é a oração, que é ouvir a Deus, tá certo? Ouvir a Deus. Então na meditação, que é a oração, você ouve a Deus, fica em silêncio, não deixa entrar nada na sua cabeça, né? E aos poucos você começa a ouvir a Deus. Então o sentido da oração é ouvir a Deus, o que Ele tem a dizer para você. Ir ao encontro do pobre é o sentido do desapegar-se, é não desejar as coisas do mundo, e sim desejar as coisas de Deus, não se deixar ser contaminado por tudo isso que o mundo proporciona. Tudo faz de conta, ilusão. Um vídeo atrás eu disse sobre a morte, conversamos bastante sobre a morte, que é outra ilusão. Tudo nesse mundo aqui é ilusão, né? A morte não existe, não tem sentido falar que você morre. O corpo, sim, morre. Então não tem mais serventia, ele acaba ser deixado de lado. Mas o espírito sai desse organismo que nós temos e continua a sua existência. E nós vivemos já há milhares e milhares de anos e vamos continuar infinitamente vivendo e nos aproximando de Deus. Agora, se você quer realmente se aproximar de Deus, seja pobre, tá certo? Entenderam o sentido de ser pobre, né? É de se fazer pobre, não precisar das coisas do mundo, né? É a pobreza, né? Bem-aventurados os pobres em espíritos, a primeira bem-aventurança, bem-aventurados os pobres em espíritos, porque dele é o reino dos céus. Então, ser pobre, se fazer pobre, viver entre os pobres, né? No sentido único de não se apegar às coisas do mundo e colocar Deus no lugar. Tá certo? Esse é o sentido, entenderam? Se você colocar outra coisa, você não está sendo pobre. Então, o pobre dos pobres, Jesus foi, e os santos buscaram seguir, como disse São Francisco, o irmão Dulce, dois exemplos maravilhosos, né? E se fizeram pobres e viveram no meio do pobre. E eles já estavam vivendo o reino de Deus. Outra palavra de Paulo, de Tarso, né? Quando ele esteve lá nas moradas da casa do Pai, quando ele foi visitar o terceiro céu, a hora que ele voltou, ele falou: eu não quero mais ficar aqui. Lá é muito melhor, por que eu vou ficar aqui? Então, as pessoas choram, né? Fazendo um adendo, as pessoas choram por causa dos mortos, as pessoas que morreram. Não, eles foram para um lugar muito melhor, né? Deve-se chorar quando nasce uma criança, né? Nossa, que tristeza, né? Quando nasce, né? No sentido, né? Das dores, das coisas que vão viver aqui, ainda ter que aprender, né? Entrando nessa escola. Não, mas quando nós partimos daqui, não. Nós vamos para Deus, vamos para essa morada, né? Acabou o sofrimento, acabou a dor, né? Então é muito melhor, tá certo? Então Paulo de Tarso, nesse entendimento, ele disse: eu vivo, estou aqui, vou continuar a viver. Essa é a morada da casa do Pai, né? Ele entendeu isso, né? Mas fico aqui para servir. Então, servindo a Deus, servindo a Jesus, estou nesse lugar que eu fui, no reino de Deus, né? Olha que bonito. Olha, vamos entender tudo isso, todas essas verdades, né? Que Jesus ensinou, São Francisco entendeu, o irmão Dulce entendeu, Paulo de Tarso entendeu, e todos os santos entenderam e procuraram viver essa verdade, que você também possa entender e viver essa verdade, queridos irmãos, né? Então acredite em Jesus, em tudo aquilo que Ele ensinou, os santos foram felizes, e é esse o propósito, né, dos ensinamentos de Jesus, a nossa felicidade. O Evangelho da semana passada, buscando relembrar algumas coisas, ele disse assim: todos virão a Deus. Ele disse: todos irão, né, encontrarão a Deus. Todos, tá certo? Que bonito, né?
Essa é a certeza do Pai. Não tem outro caminho. Entendam isso. Não tem outro caminho. Só tem esse caminho que é Deus. Por isso que todos vão a Deus. Mas quando? Depende de cada um. Depende de você. Né? Depende de você. Daí vem o que eu busquei colocar nessa semana, né? Numa celebração, eu falei para eles: o que vocês estão fazendo aqui? Qual o sentido de estar aqui, de ser igreja, né? De estar participando aqui nessa celebração? Né? Todos são salvos, estão salvos, serão salvos, estão salvos. Né? E todos aqueles que estão lá fora também, 8 bilhões de pessoas também serão salvos, já estão salvos. Né? Esse serão salvos depende de cada um, né? Uns mais cedo, outros mais tarde dizem sim a Deus. Né? A diferença de quem está dentro da igreja, de quem está fora da igreja, é justamente essa velocidade que você é feliz, tá certo? Encontra a felicidade. Então, quem está dentro da igreja ouvindo a Jesus, tá certo? Ouvindo os seus ensinamentos, fica feliz mais cedo, se encontra mais cedo, tá certo? Busca servir mais cedo, sai da ilusão das coisas do mundo, né? E vai ao encontro do que é verdadeiro, do que é certo, né? E se encontrar a Deus, se esvaziar e deixar Deus agir na nossa existência, na nossa vida. Quem está lá fora demora um pouquinho mais para entender isso e muitas vezes passa pelo sofrimento, pela dor, para poder chegar ao entendimento de falar: nossa, quanto tempo que eu perdi na minha vida, hein? Atrapalhei a vida de tanta gente, fiz muitas pessoas chorarem, atrapalhei a vida de tantas pessoas para que eu pudesse ser rico, ter dinheiro, ter valores, ter poder. Pisei nos meus irmãos. Né? Quando chega no final da vida, ele vê a realidade e fala: puxa vida, quanto mal eu fiz. Quanto mal eu fiz. E muitos, entendendo, fazem acontecer diferença na vida. Né? Muitas vezes vem aí esse entendimento através de uma doença, de uma dor muito grande de perda de algum ente querido, onde, buscando entender tudo que está acontecendo, ele olha para tudo aquilo que tem e fala: isso não me faz feliz. Tudo isso que eu adquiri na minha vida não me traz felicidade. Né? Não tem sentido tudo isso. Né? Eu fico muito triste mesmo, né, com essas pessoas muito ricas que não conseguem fazer partilha, principalmente com esses poucos, né, bilionários, esses que têm todo o dinheiro do mundo, né, os mais ricos do mundo, que são pouquíssimos, dá para contar nos dedos das mãos, né, essas pessoas que têm todo o dinheiro do mundo. Eu não vejo felicidade neles. A família deles estão todas desestruturadas, são todos perdidos, não se encontraram e atrapalham a vida dos outros. Né? Por que não pega esse dinheiro e busca ajudar o próximo? Né? Não consegue, porque são tão apegados, né? São verdadeiros infelizes. Né? Quanto mais dinheiro você tem, mais infeliz você é, porque você fica preso a tudo isso. Então o sentido é o contrário, é o ser pobre no meio dos pobres, né? É o sentido de desapegar-se de tudo, das coisas do mundo, para poder se encontrar e ser feliz. Tá certo? Eu busquei de várias formas trazer essa verdade nesse dia especial que é hoje, da irmã Lúcia, né? Que conseguiu fazer, né, na vida a vontade de Deus. Como franciscana, eu também como franciscano, meus irmãos que estão ouvindo da fraternidade também como franciscano, tem que seguir esse caminho. Né? Caminho muito bonito da pobreza. Não desejar nada para si, ir ao encontro do outro, não querer elogios, aplausos, né? É se fazer pequeno, humilde, simples, né? Buscar esse caminho do desapego. Eu lembro na fraternidade, né? Faz 15 anos que nós temos essa fraternidade, iniciou em 2009, no comecinho eu falava para eles: o desapego é o mais importante, né? O caminho do desapego.
e esse desapego nos segue todas as vezes que nós nos unimos em oração, em meditação, na leitura orante, essa palavra venha ao encontro de nós, né? O desapego, desapegar-se das coisas para ser feliz. Então, queridos irmãos, franciscano como eu sou, busco ser melhor assim, né? Cristão, fazendo ainda mais essas experiências tão bonitas de sair do corpo, né? E vem mostrar para nós, né, essa verdade, que esse realmente é o caminho. Então acreditem em mim. Se você não faz essas experiências, acreditem em quem faz. Eu faço e digo para vocês, né, com toda certeza, né, no momento que você sai desse corpo, fica vivendo em espírito, olhando para trás, você vê como esse mundo é uma ilusão, como é um faz de conta, né? Então, no mundo espiritual, você se sente integrado, unido a tudo aquilo que o Pai fez, né? Tudo, como se você fizesse parte de todas as coisas. Você começa a entender essa unidade, né? Essa paz que invade o seu coração de uma tal forma que você fala assim, não quero mais sair daqui. Esse lugar aqui é muito melhor, né? Mas você volta no peso, na carne do corpo, e em tudo isso que está nos circulando à nossa volta aqui, mas continue a fazer diferença, né, nessa vida, né? Nem sempre vamos viver uma vida sem dor, né? O próprio Jesus viveu, sofreu por nós, né? Muitas vezes o sofrimento vem para nós entendermos, né? E também para poder ajudar os outros que estão à nossa volta, né? O caso da irmã Dulce, que nos últimos 30 anos dela, ela teve muita falta de ar, tinha problema sério, né, no pulmão, e mesmo assim ela continuou nesse serviço, vivendo nessa pobreza, nessa dor, nessa falta de ar, né? Porque ela sabe, entendeu que esse é o caminho. Que você também, com as suas dores, né, dedica as suas dores, os seus sofrimentos, se tiver, né, aos outros, ao mundo, né, como Jesus fez na cruz. Isso é tão bonito, né? Não fique triste por causa das dores, né, porque logo passa, né? Dedique todas essas dores aos outros, né, ao mundo, à paz no mundo, né? Daí esse mundo será muito melhor, tá certo? Que a paz possa invadir o seu coração, que você possa sentir essa paz de Deus. Deus abençoe a todos vocês. E se gostaram desse vídeo, né, eu sempre coloco aqui, é um canal, esse meu canal devagarzinho está crescendo e alcançando mais pessoas. Esse é o objetivo, né, que as pessoas possam ouvir, entender e mudar de vida, ser mais feliz, né? Então não deixe de se inscrever se você não é inscrito. Deixe o seu like se gostou, porque faz com que o YouTube divulgue, né, para outras pessoas. Indique para outras pessoas e compartilhe, né, com um amigo, um vizinho, no WhatsApp, nos seus grupos, né, para que outros possam assistir também. Eu só desejo de todo o coração que vocês sejam felizes, né? Seguindo o caminho que Jesus indicou, nós encontraremos a felicidade. Não existe outro caminho. Não se iluda com as coisas do mundo, tá certo? Fique com Deus. Tchau, tchau. Até outro dia.